Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, verso 29. Assim diz a palavra de Deus: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se sabeis que sois justos, se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Irmãos, na nossa primeira abordagem dessa carta, nós vimos que o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, foi quem escreveu essa carta. E ele escreve aos crentes que estão nas igrejas da Ásia Menor. Também vimos que ele declara lá no final da carta, no capítulo 5, verso 17, o seu propósito em escrever essa carta, que era dar ciência, dar certeza àqueles crentes da sua salvação, de que eles eram salvos e de que eles eram portadores da vida eterna em Cristo Jesus. E de forma intencional, usando as palavras certas, João faz isso ao mesmo tempo em que ele dá respostas ou contra-ataca alguns falsos ensinos que permeavam aquelas igrejas. Dentre eles, talvez o principal, o gnosticismo, que com seu dualismo, matéria má, espírito bom, negava a divindade de Jesus, afirmando que Deus, sendo espírito, portanto bom, não poderia ter se encarnado. Por isso ele começa a carta, capítulo 1, verso 1, justamente dando testemunho de alguém que viu, ouviu e até tocou esse Deus encarnado, que ele chama de o Verbo de Deus, o Verbo da vida. Por esse aspecto da carta de João, ele mostra como os crentes poderiam então demonstrar a sua condição de discípulos de Jesus, de verdadeiros cristãos, apresentando algumas características daqueles que ele mesmo chama de nascidos de Deus, de aqueles que estão em Deus e aqueles que conhecem a Deus. E a primeira dessas características que apontamos, que vimos então, está declarada no capítulo 2, verso 3, quando ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. O verdadeiro discípulo de Cristo, segundo João, então, guarda os seus mandamentos. E ele faz isso, segundo o texto, buscando, zelando, cuidando, amando, meditando e, acima de tudo, obedecendo irrestritamente ao seu mestre. E ele diz ainda que esse verdadeiro discípulo que faz todas essas coisas, que guarda os seus mandamentos, ele é aperfeiçoado no amor, quando anda como ele, como Cristo andou. Mas além de guardar os mandamentos de Jesus, em segundo lugar, como característica de qualificação do verdadeiro discípulo, do cristão genuíno, João nos diz que ele pratica a justiça, nesse verso 29. E praticar a justiça, ser justo, então é característica primária daquele que conhece o Senhor.
O Senhor que é todo justo, que é em essência justiça e retidão. Um teólogo puritano do século XVII, chamado Thomas Watson, dizia que a santidade de Deus é a causa da sua justiça. Como Ele é santo, Ele só pode ser justo. Dizia ainda que Deus faz justiça voluntariamente, porque a justiça flui da sua natureza. Portanto, viver na prática da justiça, em retidão de vida, é marca daquele que é nascido dele. Viver na prática da justiça é, em suma, fazer, realizar a sua vontade. E a vontade de Deus é a suprema regra de justiça, é o perfeito padrão de equidade, dizia Watson. Mas o que é praticar a justiça? Segundo João, praticar a justiça para João é justamente andar retamente diante de Deus, permanecer nele, naquilo que ele ensinou, ser obediente a ele em tudo, e isso com confiança, para não ser envergonhado na volta de Cristo. É o que ele diz no verso anterior ao verso 29: filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O verdadeiro discípulo de Deus, filho de Deus, discípulo de Jesus, deve então expressar a natureza do Pai, que é pura, que é santa, que é justa. Por isso, o verdadeiro discípulo de Deus, então, ele mostra a sua condição através da prática da justiça. É para isso que o apóstolo João está chamando a atenção aqui no início desse verso, na sua primeira parte, quando ele diz: se sabeis que ele é justo. Logo, os que praticam verdadeiramente a justiça são os filhos de Deus. Mas nós sabemos que isso não significa de maneira alguma que essas obras vão justificar o homem diante de Deus. Pelo contrário, vivendo de forma a demonstrar a sua fé, praticando atos de justiça, fazendo o que é certo, o crente demonstra que é realmente discípulo de Jesus. Todo ser humano nasce desprovido dessa capacidade de viver justamente, uma vez que nasce em pecado, afirma o Salmo 139. E segundo o apóstolo Paulo, sua carta aos Romanos, capítulo 3, 23, está destituído da glória de Deus, não pode promovê-la pelos seus próprios atos, pela sua própria força, por si só. O que resolve isso, nós sabemos, é a intervenção de Deus por meio do Espírito Santo, mudando o coração pela regeneração, implantando arrependimento e fé no pecador, dando a ele uma nova disposição diante do seu Criador. Mas alguém poderia perguntar assim: pode um não regenerado, um não nascido de novo, praticar atos de justiça? De certa forma, sim. Uma justiça social, moral, talvez, mas não na plenitude, na extensão que só um nascido de novo, só um verdadeiro discípulo pode realizar, uma vez que praticar justiça significa obedecer
a Deus. Ainda em Romanos 3, depois de expor a condição decaída do homem frente ao pecado, afirmando que essa situação requeria de Deus um ato de justiça, Paulo expõe que toda a justiça de Deus se revela na sua misericórdia, que não pune os pecados daqueles que estão em Cristo. Não pune aqueles que estão em Cristo segundo os seus pecados. É a justiça de Deus com base na sua misericórdia. Ele não pune conforme os seus pecados aqueles que estão em Cristo, porque esse se fez justiça por eles e os reconciliou com Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Em segundo lugar, essa justiça de Deus em Cristo, na cruz de Cristo, é manifesta e exercida pela sua ira, na condenação daqueles que não estão em Cristo, daqueles que estão sem Cristo, que receberam em si mesmos a punição dos seus pecados. Diz também o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Se sabemos, como diz João na sua primeira sentença, e aqui nós precisamos entender que ele não está, essa sentença não é uma sentença condicional, ele está afirmando, assim como Paulo aos Filipenses, se há pois, não é uma dúvida, não é um questionamento, não é uma condição, ele está dizendo se sabemos, ou seja, uma vez que nós sabemos que Ele é santo, ele diz então na segunda parte, que nós devemos reconhecer também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Domingo passado nós vimos na carta de Tiago que é pela fé, consequências que nós demonstramos, aliás, é pelas obras que são consequências que nós mostramos a nossa fé, que é a causa das obras. Vimos também que nós precisamos nos conscientizar que a nossa indiferença, que a nossa insensatez e que a nossa intolerância nos impedem muitas vezes de praticarmos efetivamente o que nós aprendemos do que é ser cristão. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma preocupação. Uma coisa que tem incomodado ultimamente é justamente o envolvimento excessivo ou perigoso da igreja em questões sociais, políticas e culturais. E o que me incomoda nisso é que parece que, em certos casos, essa tarefa, que é sim do verdadeiro cristão, a igreja estará promovendo a salvação deles. Às vezes há um esforço enorme para fazer com que a igreja se torne relevante socialmente falando, mas muitas vezes se esquece que é pela pregação, que é pela exposição, pela comunicação do Evangelho que as pessoas são alcançadas para a salvação. Há uma valorização de métodos em detrimento do conteúdo, da missão da igreja e do crente. Até que ponto e com que finalidade a igreja deve então assumir essa posição de vanguarda nos movimentos sociais, em defesa dos pobres, dos oprimidos, dos sem-tetos, dos sem-camisas? Sim, que nos envolver com essas causas, com essas questões. Alguém certa vez disse que a justiça engloba todas as outras virtudes: amor, misericórdia, bondade, socorro, consolo, paz, longanimidade. E a igreja, o crente, o verdadeiro discípulo, tem todas essas virtudes à sua disposição, numa vida no Espírito Santo.
A seu tempo, Calvino e os reformadores defendiam também que a igreja, o que nós temos na história da igreja, de engajamento social, de obra de justiça, sem comprometimento do conteúdo do evangelho, foi um homem chamado William Wilberforce. Esse cristão protestante, membro do parlamento inglês, se tornou um grande ativista na causa abolicionista do século XVIII. Quem quiser conhecer um pouco mais da história desse homem, é só alocar o filme Jornada pela Liberdade. Um outro exemplo importante na história da igreja, Abraham Kuyper, um pastor e teólogo do século XX, do início do século XX, que chegou a posto de primeiro-ministro da Holanda. Ele, por sua vez, então, fez muito para promover a justiça e a paz social naquela nação durante o seu comando. Resta-nos, irmãos, perguntar para nós mesmos: como é que nós podemos então praticar a justiça? João está dizendo que se nós sabemos que Deus é justo por causa da sua santidade, se nós verdadeiramente o conhecemos, se nós verdadeiramente nascemos dele, então nós obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos. Consequentemente, nós praticamos a justiça. E eu gostaria de levantar alguns pontos aqui, irmãos, para encerrar nessa manhã. Onde é que nós podemos efetivamente cumprir ou demonstrar essa característica? Usando de misericórdia e tolerância com aqueles que são fracos, trabalhando no reconhecimento da culpa daqueles que sem misericórdia praticam injustiças contra os seus irmãos. Nós praticamos a justiça quando nas nossas relações humanas nós as conduzimos dentro dos padrões e dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Nós praticamos verdadeiramente a justiça quando nos portamos honestamente nos nossos negócios. Nós praticamos verdadeiramente a justiça quando agimos com fidelidade e amor para com o próximo. Nós praticamos a justiça de Deus quando, sem segundas intenções, nós socorremos, nós auxiliamos as pessoas nas suas necessidades e nas suas dificuldades. Nós praticamos a justiça de Deus quando cumprimos os nossos deveres e obrigações como cidadãos, como membros de uma instituição ou de uma associação, como a igreja. Nós praticamos obras de justiça ou praticamos a justiça quando, acima de tudo, nós proclamamos que Cristo se fez justiça por aqueles que creem nele, como filhos de Deus, único e suficiente Salvador, justificador, reconciliador do homem com Deus. Por fim, praticar justiça é fazer as obras que Ele preparou para que andássemos nela. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Portanto, como característica, se queremos ser conhecidos e se queremos também reconhecer em outros a condição de verdadeiro discípulo, de nascido de Deus, de conhecedor do Deus que é todo justiça e retidão, nós precisamos
manifestar essas características, obedecendo a Ele em tudo, praticando justiça, realizando a sua vontade. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é inspirada por Ti mesmo, que foi nos dada, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E queremos rogar que ela cumpra, ó Pai, o seu papel na nossa vida, nos ensinando, nos exortando, nos endireitando, nos encaminhando, ó Pai, na Tua vontade. Pai, reconhecemos todas as nossas imperfeições, toda a nossa incapacidade de assimilarmos e praticarmos na sua totalidade aquilo que aprendemos na Tua palavra. Por isso nós rogamos do Teu Espírito, ó Pai, essa capacitação, essa condição para que essa palavra se torne frutífera na nossa vida e venhamos verdadeiramente a manifestar que nós o temos conhecido, que nós temos verdadeiramente nascido novamente no Senhor, que nós tenhamos passado por esse processo de conversão, de termos recebido do Senhor mesmo essa nova disposição diante do Senhor e da Tua palavra. Capacita-nos, portanto, ó Pai, a obedecermos a Tua palavra, para que sejamos modelo, padrão, espelho para aqueles que nos olham. Que as pessoas possam reconhecer em nós verdadeiros discípulos de Jesus, que andam segundo Ele andou, que o imitam, que obedecem os Seus mandamentos e que assim, ó Pai, vive na prática da justiça. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, livra-nos, ó Pai, da indiferença, da insensatez e nos conduz, ó Pai, numa vida que seja digna de sermos reconhecidos por Teus filhos. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus que nós fazemos. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, mais uma vez. Recebamos a bênção do Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamento para vos dar aquilo que esperais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus, hoje e sempre.